Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do recuo do Musk, né? A gente pode não saber ainda direito por que o Musk recuou nessa história do X, ele indicou um representante no Brasil, indicou advogados, aparentemente está bloqueando de novo os perfis, ou seja, tudo leva a crer que o X vai voltar, né? A gente já tem a dúvida do porquê que ele fez esse recuo, mas eu quero dizer para vocês que muita gente está encarando isso como uma derrota, olha só, mostrou que o Alexandre de Moraes está ganhando e coisa e tal. Eu não concordo com isso não, como eu já falei em outras situações, na verdade mostrou o contrário. Houve época lá no passado que sequer uma empresa privada se rebelar contra o governo seria uma coisa inimaginável. O fato de uma empresa privada ter se rebelado contra uma ordem do STF, uma ordem absurda, uma ordem que todos deveriam descumprir, eu concordo, né? Mas o fato de ter acontecido isso já mostra como que a correlação de forças no mundo mudou. A gente está ganhando essa guerra, não se iludam com uma derrota temporária. Essa notícia foi sugerida por Ursinho Po, ditador da Coreia do Norte, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente pode especular sobre o que houve, o que levou o Elon Musk a ceder e a indicar um representante no Brasil e buscar a volta do X no Brasil, né? Eu, sinceramente, não comprei aquela história que ele contou pro Gustavo Gaia de que o algoritmo, que ia morrer o algoritmo e não sei o que lá. Não me parece. Do que eu entendo de algoritmo, mesmo de inteligência artificial, poderia ter um prejuízo, não estou dizendo que não vai ter prejuízo não, mas era só uma questão de tempo até voltar ao algoritmo normal no final das contas, então não tem esse problema, não é isso que é o problema do Elon Musk, né? O que eu acho que aconteceu foi justamente que o STF buscou o Elon Musk para tentar resolver o problema, indicou que queria resolver o problema, mas explicou também que precisava terminar a coisa como resolvido, senão ia perder o poder aqui, né? É o que eu falo para vocês, é o grande medo de todo juiz, é o poder da canetinha. No momento que o pessoal para de obedecer a canetinha, meu amigo, a Suprema Corte não vale mais nada, né? O STF teve um risco muito grande, a gente está falando aqui de uma situação em que, eventualmente, ninguém mais ia obedecer ao STF. Já imaginou o que aconteceria se as pessoas percebessem que o Estado não tem esse poder de ditar regras e forçar regras nas pessoas? Eu acho que seria ótimo, seria lindo, iríamos ter um avanço muito grande na sociedade brasileira em direção ao anarcocapitalismo, em direção ao libertarianismo. Mas, evidentemente, que existe um grande grupo de pessoas que temia muito esse tipo de hipótese, né, que via isso como muito negativo. Então, o que eu acredito que aconteceu foi isso, né? O pessoal, depois que o Elon Musk conseguiu contornar lá através do Cloudflare, uma jogada tecnológica muito simples, que na verdade poderia ter feito várias outras no final das contas, tem inúmeras maneiras de contornar bloqueio na internet, como eu já expliquei para vocês, é ilusão esse negócio de vou bloquear a internet, coisa e tal. Enfim, no final das contas, o Elon Musk voltou atrás, eu imagino que é a pedido do STF, o STF se comprometeu a alguma coisa. Não sabemos, não vamos ficar sabendo. Existe uma outra possibilidade nessa história, como eu já falei para vocês, que é a própria direita brasileira ter pedido isso para o Elon Musk. Isso faz sentido para mim. Por quê? Porque estamos chegando perto das eleições agora, dia 6 de outubro, e estamos sem Twitter. E muito da mobilização da direita acontece no Twitter. Quer dizer, o pessoal continua no Twitter, tá? Eu tô lá no Twitter todo dia, um monte de gente tá no Twitter todo dia, mas é verdade também que muita gente no Brasil não tem grana para comprar VPN, né? Então, no final das contas, muita gente acabou não indo para o Twitter e isso pode prejudicar os candidatos da direita. Eu particularmente, não acredito que faça diferença, por dois motivos. Primeiro, porque o Twitter sempre foi uma rede da criação da intriga. A intriga em si ela nasce no Twitter e daí ela vai para as outras redes sociais. Então sempre foi pouca gente que efetivamente foi no Twitter, né? As pessoas que realmente acompanham o Twitter são um grupo pequeno. A maior parte está no Instagram, no Facebook, coisa e tal. O Twitter continua sendo crucial porque é ali que surgem as pautas, que surge a discussão, mas as outras redes são mais importantes para isso. E o segundo ponto que eu acho que é inútil esse movimento, se foi a direita brasileira que pediu para ele voltar com o Twitter, o segundo ponto que eu acho nesse caso é justamente que o Alexandre de Moraes não vai retornar ao Twitter antes de 6 de outubro. Né? O pessoal da esquerda está com esse medo todo, não quer, não sei o que lá e coisa e tal. Então existe a chance deles segurarem até 6 de outubro. Aí já vai ter o grosso da eleição, a maior parte dos prefeitos já vai estar decidida, os vereadores todos já vão estar decididos. É lógico, ainda tem o segundo turno, muitas cidades grandes vão para o segundo turno,
mas aí já é uma eleição bem menor no final de outubro. Entre o primeiro e o segundo turno é possível que o Alexandre de Moraes ceda e volte com o Twitter, né? Então, assim, se foi a direita brasileira que pediu isso, eu acho que pediu errado, não deveria ter pedido, não vai fazer diferença para a eleição, não tem como resolver isso. Se foi o STF pedindo, aí, meu amigo, aquele negócio, o que eles conversaram, a gente não sabe qual foi o acordo, o que teve por trás disso. Existe uma terceira possibilidade que eu coloquei também, que é o próprio governo americano, né? O governo americano, se vocês não sabem, a SEC também está correndo atrás do Elon Musk, né? Existe um monte de processos lá contra o Elon Musk, e como eu falei para vocês, a grande jogada do Elon Musk com essa história do Twitter era justamente usar o Brasil como um exemplo para não perder a mesma guerra na Europa e a mesma guerra nos Estados Unidos, ou seja, existe a possibilidade dele ter feito essa negociação por lá e dessa forma, então eu vou resolver o problema do Brasil. Então, o ponto central que eu falo aqui é, a gente não sabe por que o Elon Musk recuou. O que eu acho que ele não recuou é o motivo que o pessoal está falando aqui. Ó. O pessoal diz aqui que não porque a firmeza do STF foi necessária para o Musk ceder e não sei o que lá e coisa e tal. Não foi a firmeza do STF. O Alexandre de Moraes é um idiota e essa coisa toda mostrou o quanto pouco poder que ele tem, de fato, o quão perdido que ele está nessa história. Então eu não acho que tenha sido por pressão do Moraes. O Moraes ganhou a parada, como o pessoal está colocando aqui, né? O próprio Globo fala aqui ó, que o recuo do X dá ao STF uma oportunidade de arrefecer ânimos, né? O pessoal do Globo tá doido pro X voltar no Brasil, porque eu imagino que a quantidade de cliques no jornal do Globo caiu muito, né? O pessoal vê jornal hoje em dia, sim, vai no X e ali no X clica nas reportagens do Globo. Sem o X, o Globo ficou totalmente perdido, né? O Globo e outras mídias também, não é à toa que tantas voltaram pro X com, entre aspas, correspondentes internacionais, né? Uma coisa, enfim. Então, o Globo está falando que não, tem que voltar. Agora que o X voltou, que o X cedeu, né? Porque está dizendo aqui que o cara nomeou a advogada Raquel de Oliveira Villanova como representante da empresa no Brasil. E, segundo está dizendo aqui, falta ainda avaliar se a indicação da representante atende às determinações legais, se foram cumpridas as ordens para bloquear perfis e conteúdos indicados na justiça, e analisar a situação das multas aplicadas pelo não cumprimento e coisa e tal. E no final das contas, aí ele pode decidir pelo desbloqueio do X aqui no Brasil, né? Muita gente quer que ele desbloqueie o quanto antes essa história, porque está machucando todo mundo. Eu concordo. Agora, a questão toda que eu acho importante notar é, de novo, eu acho que não foi que o Alexandre de Moraes não ganhou essa parada. Portanto, eu acho que foi uma dessas três coisas. Ou foi negociação com o STF, o Elon Musk negociou alguma coisa com o STF, vai ceder nesse caso agora, vai ceder nesses casos agora, mas tem algum tipo de compromisso para o futuro com o STF. Pode ser a questão da direita brasileira pressionando, ou pode ser o governo americano pressionando. Uma dessas três coisas que eu acho que é possível. Não foi a pressão do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não tem cacife para isso. Mas eu quero tranquilizar vocês o seguinte, você pode estar achando assim, perdemos essa. Não, Alexandre de Moraes, tá vendo? A canetinha do cara tá poderosa ainda, a tinta ainda tá valendo ali ainda, ele mandou e no final das contas o cara botou a galhada para dentro e obedeceu e coisa e tal. E é isso que eu acho que é o recado importante dessa história. Mesmo que você ache que foi isso, vamos supor, você tá acreditando, realmente, foi o Xandão macho, botou o pau na mesa lá, fez assim, pleft, assim, com o pau dele na mesa, e o Elon Musk, ai, que coisa, né, vou obedecer o Xandão e coisa e tal. Mesmo que você veja coisa desse tipo, eu digo para você, isso foi uma vitória para a liberdade. Pela primeira vez na história, uma empresa bateu de frente com o STF e mostrou que poderia ter ganho essa história, mostrou que podia ter ganho. Se quisesse insistir na coisa, ganhava, porque é aquilo que eu falo para vocês, a internet não tem como bloquear as coisas. Então foi uma vitória para a gente de qualquer forma, mesmo que o Elon Musk tenha retornado dessa vez, tenha decidido cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, por mais que seja coisa absurda, por mais que seja ilegal e coisa e tal, por mais que sejam ordens judiciais ilegais, no final das contas isso foi uma coisa positiva. Esse embate deu força ao nosso ponto de vista, né? Ordens ilegais não devem mesmo ser obedecidas. Tá o pessoal aqui do Globo até reclamando, aqui, falando que por vezes é necessário ordenar a retirada de postagens que diz respeito e o comprovante de legislação.
mas é difícil justificar a suspensão de perfis, impedindo que usuários possam se manifestar indefinidamente, né? Ou seja, o Globo está falando aqui, ó, que a ordem do Alexandre de Moraes de suspender perfil é um negócio complicado, né? Tais casos podem configurar censura prévia, exatamente o ponto do Elon Musk, né? A suspensão só é cabível quando uso constumais para cometer crimes e deve ser adotada com extrema parcimônia. Não era o que o Alexandre de Moraes estava fazendo. O Alexandre de Moraes estava escolhendo as pessoas da direita. Ó, esse, faz um relatório aí para mim que eu vou censurar essas pessoas, né? Aqui, ó, o X não recuou por sensatez, mas porque cedeu à pressão. Eu não sei não, hein? Eu não vejo dessa forma. Mas enfim, mesmo assim, Moraes extrapolou em alguns pontos. Poderia ter transmitido o mesmo recado de firmeza sem recorrer a expediente de legalidade questionável, como multar outra empresa que não tem relação com a X, a Starlink, de que Musk é acionista, ou que beiram o ridículo, como multar qualquer cidadão brasileiro que use redes virtuais privadas, VPN ou outros subterfúgios para acessar a plataforma. Não tem cabimento investigar todos que tentaram acessar o X no período da suspensão. O que deve ser punido é o uso da plataforma para não violar as leis, e não o uso em si, né? Enfim, repara que o Globo está falando aqui, tudo que a gente fala, essas duas coisas foram realmente absurdas na decisão do Alexandre de Moraes. E a decisão em si estava errada, porque, como ele mesmo fala aqui, isso é censura prévia. Isso é inválido perante a Constituição brasileira. O Globo está dando um toque no Alexandre de Moraes aqui, está deixando claro o problema dessa história toda. Ah, o Musk cedeu, então é hora agora de aproveitar esse barco e voltar com X. O Globo está desesperado para fazer isso. Foi uma vitória nossa, repito para vocês. Vai ter gente, sempre tem. Aqui no Brasil tem esse pessoal, aliás, na direita tem esse pessoal do apocalíptico, da crise apocalíptica. Estamos no fim do mundo, que o mundo vai acabar, e não sei o que lá, já era, deu tudo errado, e agora o Alexandre de Moraes vai mandar tudo, e pronto, e o PT nunca mais sai do poder, e coisa e tal. Tem esse pessoal apocalíptico, eu não sei se é questão de religião, eu ouvi dizer que é questão de religião, eu não sei, eu não entendo o suficiente isso. Mas eu falo para vocês, não vai não, tá? Esse pessoal da religião, vocês sabiam que o catolicismo, lá no século I, já tinha essa história de que o mundo estava acabando, que ia acabar o mundo e não sei o que lá? Desde aquela época já tinha esse papo de que o mundo vai acabar, e estamos aqui até hoje, 2000 anos depois. E não vai acabar agora não, Alexandre de Moraes é durão e coisa e tal, você pode entender que ele ganhou essa, eu não entendo, já falei para vocês que eu acho que foi uma vitória nossa, mas mesmo que você entenda que ele ganhou essa, o mundo não vai acabar, cara. O Lula não vai ficar para sempre. O Lula gostaria de ficar para sempre, o Lula quer uma ditadura comunista no Brasil, eu tenho certeza disso. Ele não vai conseguir. Felizmente o Brasil tem 1 milhão de defeitos, mas ainda não chegou nesse nível de Venezuela da vida, né? Enfim, vamos ver o que acontece aqui. Mas ressalto para vocês, foi uma vitória nossa. Para de catastrofismo. E lembra, o tempo joga a nosso favor. A cada ano que passa, a tecnologia fica mais forte, o governo fica mais fraco. Hoje, a gente já viu uma empresa tecnológica peitando um governo abertamente em nível mundial. Voltou atrás, ok, voltou atrás. Espera mais 5 anos. Daqui a 5 anos, meu amigo, não vai ter nem como o governo pensar em fazer qualquer coisa para conter a comunicação entre as pessoas. Não tem nem como. É o que eu falo para vocês. O pessoal está achando que a gente já está no topo. Não que tivemos muitas mudanças com as redes sociais, então temos que alterar a internet. Não, meu amigo, está só começando. A gente está no iniciozinho da curva. A curva está aqui, a curva vai fazer isso aqui ainda. Espera, a tecnologia, a cada ano que passa, a tecnologia fica mais forte, as empresas da internet ficam mais fortes, as pessoas físicas na internet ficam mais fortes e o governo fica mais fraco. Essa é a teoria do Ronald Coase lá, do custo de transação. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, porque o Estado vai desaparecer. E é o que eu falo, a cada ano, a gente nunca viu isso antes, agora a gente viu uma empresa bancando, batendo de frente com o governo. Tudo bem, voltou atrás, você pode entender, não perdemos, mas olha só, foi a primeira vez que fizeram isso. Aguarda mais um pouquinho, aguarda mais 5 anos, o que vai acontecer daqui a 5 anos, é o que eu estou falando para você. O governo está crente que não, porque nós vamos regular a inteligência artificial, nós vamos regular as redes sociais, nós vamos regular isso, vamos regular aquilo, vamos censurar todo mundo, vamos proibir todo mundo de sair de casa, lockdown permanente e não sei o que lá. O governo acha que essas medidas conseguiriam parar a tecnologia. Não conseguem. Olha a história no mundo. Tecnologia é irresistível. Por quê? Porque quem não adota a tecnologia fica para trás. Economicamente não ganha dinheiro. Então não tem jeito. Você tem que adotar a tecnologia. Você tem que adotar ela, tem que seguir com ela. Então toda vez que o governo fala de não, que vamos controlar a inteligência artificial, vamos controlar... Não vai controlar coisa nenhuma. Vou encher o saco de um monte de gente. Não vão conseguir controlar nada.
espera mais um pouquinho. Esse foi só o primeiro round dessa briga. Essa briga ainda vai muito longe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.